As Terras Centrais. Ano de 1550, após a expulsão dos Elfos. Há 50 anos, Rei Maximus de Valtenhur trouxe às nossas terras um exército de demônios e causou grande destruição e caos. Para responder a essa ameaça foi criada a Coalizão dos Reinos do Sul. A Diarca de Pilus, o Grande Reino de Ostrava, o Reino de Ar, o Vice-Reino de Vaduz, as magistracias de Oldenburg e Marschburg, e mais tarde os anões de Travorski e Barforen se uniram para combater esta ameaça e tentar correr em socorro da jovem República de Baden. Após meses de conflitos, lutas, cercos, acordos e pactos, a guerra se deu por fim e com ela a existência de Valtenhur e sua linhagem. Aos vitoriosos e aos ganhos, a República ressurge como uma potência, unida por sua história de luta por independência e auxiliados pelo príncipe de Ar, Sebastian Dillinger, foi-lhes entregue as terras que posteriormente pertenciam ao seu antigo algoz, Alexandra af Suchen. Sturt agora fazia parte da República. Os bravos guerreiros do exército de Zarax, por sua coragem além do imaginável, ao lutar contra criaturas maiores e mais fortes, desafiando a morte contra o desconhecido, foi dada à Diarca de Pilus as férteis terras de Allen, Nureng, Paschet e Rosheim. Aos criativos magos de Marschburg, foi entregue sob sua tutela as estradas e arredores dos Entre-Rios, assim como a tutela de itens mágicos ditos ser tão poderosos que deveriam ser guardados por toda a eternidade. Aos engenhosos engenheiros e ferreiros de Ostrava e Travorski foi-se dada as terras de Rund, Rashburg, Vaz e Wasser. Porém, os anões pediram algo em especial: 2 zonas exclusivas apenas para sua raça. Uma a sudoeste de Rund e outra a noroeste de Wasser, onde ninguém, nem mesmo seus primos de Barforen, conseguem entrar com facilidade, conhecidas como zonas exclusivas. Enquanto a Furtman foi dada um outro destino. Furtman se tornaria o novo centro comercial, uma cidade autônoma governada por um líder eleito pelos 3 representantes dos 3 governos que cercavam a cidade: Ostrava, Pilus e Baden. Porém, nem tudo foi paz durante esse tempo. Muitas rivalidades nasceram entre os vencedores, os perdedores e aqueles que se sentiram injustiçados, tanto para mais como para menos. Muitos lords menores que sobreviveram aos expurgos de Diarca quando foram desapropriados de suas terras criaram pequenas facções e organizações que buscavam desde sabotar os novos governos como restaurar a antiga Valtenhur. Outros, que ganharam de seus suzeranos menos do que achavam que lhe era de direito, foram atrás de desculpas e mentiras para caçar e conquistar novas terras. Outras organizações religiosas surgiram em resposta ao misterioso aparecimento do exército de mortos-vivos na Comuna Alta, trazido por 2 elites que misteriosamente desapareceram não muito depois de se estabelecerem em Dufor. Agora, paladinos e clérigos tomam suas formações por meio desses grupos mais devotos puramente aos bons deuses, como eles mesmos gostam de destacar. Irdomen, que havia finalmente transitado de uma monarquia para um parlamentarismo unicameral, agora é uma monarquia parlamentarista, governada pela família de draconianos chamada Clarges. Após anos de distanciamento, os anões de Travorski voltaram a criar laços com Pragos e após algumas décadas aceitaram uma oficial reunificação com seus antigos vizinhos. É claro que ainda mantém seus modos isolacionistas dentro de suas terras. Assim, o grande reino de Ostrava voltou a se chamar Travorski. Com o estabelecimento da sua união, uma nova superpotência local nasceu. Mas assim como todo sucesso tem seus desafios, Travorski teve que enfrentar aqueles que temiam uma supremacia indiscutível no centro das terras centrais. Foi por isso que a Diarca de Pilus chamou os seus standards e outros reinos para atacar Travorski. Formando a coligação do equilíbrio, Pilus, Ar, Estados Mediais e mercenários de Irtomen e das terras de Valtenhur entram em combate contra Travorski. Ambos financiados secretamente por Beloren e Reneskar com dinheiro e informações, Barforen segue sua tradição de auxiliar seus primos, e o futuro governo da aristocracia unificada em Rage apostou em Travorski.
Por 3 anos a guerra se alastrou pelas fronteiras desses reinos. Porém, Travorsk se mostrou uma máquina de guerra formidável. Enquanto os anões fortes e resilientes dominavam a terra com seus túneis artificiais e seus colossos, Bragos controlavam os ventos com sua cavalaria alada, suas maquinações e armas de cerco. Mediados pela magicracia de Mashburg, a coligação foi condenada a pagar tributos a Travorsk, e Pyrrhus a abrir mão de sua influência em Furtman. Travorsk ascende como o reino mais poderoso das Terras Centrais. E com essa ascensão, o caminho estava livre para sua maior empreitada. Hoje vivemos em paz e harmonia. Bom, se você estiver medindo a partir de uma família disfuncional, mas que família não tem esses problemas, não estou certo? Hoje o lugar do momento é Heide. Desde a Guerra Demoníaca, o lugar que realmente deu uma volta louca para parar no esquisitismo foi Heide, o qual por muitos foi definida como uma cidade abandonada e amaldiçoada, se tornou o melhor lugar do momento. Quer comprar terras estupidamente férteis devido à existência de um mini vulcão? Temos. Quer ter um exemplar das plantas mais saudáveis das Terras Centrais? Temos. Quer ir em uma aventura em um continente exótico cheio de criaturas e tribos exóticas? Bom, é sobre isso mesmo que realmente gostaria de falar. Scandella, a grande terra inexplorada ao norte das Terras Centrais, onde nem elfos nem os reinos humanos ousaram se aventurar. Uma terra perigosa guardada por um terrível dragão tartaruga, onde a língua comum nunca tomou forma, onde o antigo império dos gigantes deixou sua marca. 4 tribos, 4 guardiões defendem o lugar de intrusos e criminosos, quebrando o equilíbrio entre elas. Mas isso é um papo que os sábios gostam. Eu, por outro lado, quero ver o circo pegar fogo. E quem melhor do que um artificer para fazer isso? Ah, esses anões. Se não fossem tão cabeça dura quanto os sóbrios, eu poderia aturá-los fora de uma taverna. Mas, pelo menos, me dão uma boa prosa para lhes contar. Logo depois que as irmãs Drossel, Ava, Senine e Emília tomaram Heide, não demorou muito para Travorsk negociar um acordo de construção de um porto na Baía de Heide, só para eles, no qual usamos para ir e vir de Scandella. Mas também isso atraiu mais atenção de magos e outros estudiosos sérios ou charlatões. Afinal, não é todo lugar que você pode ter uma cidade com a temática do apocalipse e da selva selvagem todo dia. Voltando aos anões, de alguma forma, e além do conhecimento desse bardo que vos fala, eles descobriram que havia anões sendo escravizados por criaturas chamadas Mind Flayers em Scandella, e que tinham que ir lá e libertá-los como se fosse algo fácil para início de conversa. Eu achava isso tudo uma balela para convencer qualquer idiota a ir em uma missão suicida ao longe, mas acredite, caro ouvinte, pois eu vi com meus próprios olhos. Pois eu estava em um acampamento anão quando foi atacado por essas criaturas. Anões de pele roxa como os mortos, cachorros feitos de cérebros rastejantes que comem as cabeças das pessoas. E a voz, o sussurro. Você sabe que eles estão por perto quando você começa a ouvir os pensamentos de outras pessoas, como ecos de uma sala abarrotada, onde você fica deslocado até mesmo de seus próprios pensamentos. Ou empolgado, caso ocasionalmente perceba que a garçonete da taverna agora sabe que você contempla as partes mais encanta dela. Mas isso é o suficiente dessa prosa que vos ofereço. Agora, se me dão licença, consegui uma caravana que me leve a um lugar que ainda vou descobrir. Mas posso lhe garantir que estarei muito bem acompanhado. Aproveite o resto de sua viagem.